Bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo faço o comparativo entre as duas aparafusadoras de impacto da geração X20V Team da Parkside, a versão normal e a versão Performance. Em relação às características e o que distingue a Performance é ela ser brushless, ou seja, é um motor sem escovas. Em relação às características, a versão Performance ela destaca-se por ter o máximo de torque de 80 Nm por metro, a versão normal apenas tem 40 e há também uma versão de 45. Em termos de rotação, a versão Performance na primeira velocidade ela vai de 0 a 400 rotações por minuto e na segunda de 0 a 2000 rotações por minuto. Já a versão normal, a primeira velocidade vai de 0 a 440 rotações por minuto, na segunda velocidade apenas atinge de 0 a 1650 rotações por minuto. Em termos de rotações, a versão normal na primeira velocidade ela marca 376 rotações por minuto. Na segunda velocidade, (1476 rotações por minuto. A versão Performance na primeira velocidade ela marca 379 rotações por minuto. Na segunda velocidade, 1857 rotações por minuto. A versão normal na velocidade máxima marca 82 decibéis. A versão Performance na velocidade máxima marca 87 decibéis. Em relação ao peso, a versão normal pesa 1454 gramas, com bateria pesa 1881 gramas. A versão Performance pesa sem bateria 1626 gramas, com bateria 2053 gramas. Em relação ao comprimento, temos aqui a Performance ligeiramente mais pequena. Em termos de altura, a Performance é um bocadinho mais alta. Em termos de funcionalidades, esta aparafusadora tem o seletor de velocidade, 1 de aperto, 2 para furação. Tem também a escala de 1 até 20 para aperto. Depois tem o seletor para furação e furação com percussão. Possui o seletor para rotação, em sentido do relógio e em sentido contrário. E inclusive tem a posição neutra, em que, colocando ao centro, o botão de ação não aciona. Tem o botão de ação, que já falei. Quando a gente pressiona ou carrega por completo, ele aciona o LED de trabalho. Quando deixamos de premir, ele desliga logo a luz de trabalho. O mandril é de plástico e aceita de 1,5 a 13 mm de diâmetro. Possui ainda 2 ímãs para podermos colocar as pontas. O punho é em plástico revestido com borracha, inclusive a maioria da máquina para a sua proteção. Possui ainda 2 roscas para podermos colocar o punho que vem incluído com a máquina, quer do lado esquerdo ou do lado direito. Em termos de funcionalidades, a Parkside tem o seletor para as duas velocidades. A primeira é a velocidade para aperto, a segunda é a velocidade para furação. Temos os níveis de aperto que vai de uma escala de 1 até 21. Depois temos o seletor para furação e furação com percussão. Temos também o seletor da direção de rotação, neste caso só tem 2 posições, rodar em sentido do relógio ou em sentido contrário. Não tem uma posição neutra. Temos também o botão de ação. Temos uma luz de trabalho que vai apontar para a zona da furação. Temos o acessório para pendurar a máquina no cinto. O mandril é feito de metal e aceita desde diâmetros de 1,5 até 13 mm. A parte da pega é em plástico duro com revestimento de borracha e tem borracha em outras partes da ferramenta, tornando ela mais robusta. Esta parte é em ferro fundido e tem aqui a zona para podermos colocar o punho, que poderá ser colocado quer do lado esquerdo, quer do lado direito. Por curiosidade, esta traz o plástico a dizer brushless ao contrário, está mal montada.
Aqui temos o punho da versão normal e aqui temos o punho da versão Performance. Na versão Performance ainda temos este extra, que é uma régua para podermos definir qual é a profundidade do furo. E ela encaixa aqui. Pelo interior conseguimos perceber bem a diferença entre a versão normal e a versão Performance. Então vemos aqui na versão normal um motor de escovas e aqui um motor sem escovas. Motor mais pequeno, mas também mais pesado. No meu canal também podes ver o vídeo completo de desmontar e montar estas e outras máquinas. Para o primeiro teste vou fazer furos em betão, no modo percussão, e vou usar estas brocas da DeWalt de 6 mm de espessura. Para isso vou usar uma laje de betão que tem 60 mm de espessura. Vou usar a mesma bateria para as duas máquinas. Em cada um dos testes a bateria vai estar carregada no máximo. O modo é o modo percussão na velocidade 2 e o primeiro furo é para testar a rotação da máquina a fazer o furo. A Performance faz cerca de 1650 rotações por minuto, a versão normal mais ou menos 1000 rotações por minuto. Então já temos um furo feito, vamos começar o teste. E como podem ver, a Performance tem um desempenho muito melhor. Em baixo podemos ver o tempo real de furação, que está a decorrer para cada uma das máquinas, cada um dos testes. E este vídeo está na velocidade 8. No mandril esqueci-me de tirar o autocolante para medir as rotações, então tem aquele efeito meio acinzentado. Estamos a ver a Performance com a mesma bateria a fazer o dobro do trabalho. Acabou a bateria da Performance e acabou também a bateria da versão normal. Neste teste, a conclusão que tiramos é que a Performance, no mesmo período de tempo, consegue fazer o dobro do trabalho. Conseguiu 95 furos. A versão normal apenas conseguiu 40 furos. No segundo teste vou usar brocas de pua da DeWalt de 25 mm de espessura. Tenho aqui 4 barrotes de pinho e a espessura do barrote é de 80. Para este teste a bateria vai ser a mesma e vai estar carregada no máximo para ambas as máquinas. Vou usar a velocidade máxima no modo furação. Este vídeo apenas está em dobro da velocidade, ao contrário do anterior, e vemos o tempo real de trabalho. Vemos a versão Performance a fazer o melhor trabalho. No entanto, reparem o que acontece, e esta também é uma grande diferença entre estas duas máquinas. A versão Performance bloqueou, aqueceu demais e o termostato disparou o termostato, impedindo a máquina de trabalhar. A bateria continuou no máximo, com os 3 pontinhos. A versão normal, devagarinho lá vai, tem que ir levantando a pua de vez em quando para tirar o lixo. E cá está, a versão normal consumiu por completo a bateria. Já a versão Performance fez 5 furos sem gastar a bateria. Palavras finais, posso dizer que a versão Performance ela tem muito melhor desempenho do que a versão normal. No entanto, para trabalhos normais, para ter em casa, esta aqui é mais que suficiente.
É claro que em termos de durabilidade, a versão Performance irá durar mais, visto ser motor brushless. E também se fizer um trabalho mais extenso, ou a nível profissional até, esta máquina sem dúvida que vai satisfazer as necessidades. Neste vídeo fiz o comparativo entre as aparafusadoras de impacto da geração X20V Team da Parkside, a versão normal e a versão Performance. No meu canal podes encontrar outros comparativos que eu faço de outras máquinas. Não te esqueças de subscrever e qualquer dúvida ou sugestão, coloca nos comentários em baixo. Até à próxima!